Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís Mello, eu sou bibliotecária, professora de escrita criativa e escritora independente pela Amazon. A gente está aqui nesse curso de escrita criativa e a gente já tem um ensinamento básico do que é e para onde vai. A gente já aprendeu o que está dentro da escrita criativa, os tipos de textos que a gente pode encontrar e também desenvolver dentro desse mundo. Mas, acima de tudo, de que adianta você saber tudo isso se você não compreende as técnicas? E aqui eu vou fazer primeiro uma breve separação. Tem a técnica e tem os instrumentos. Então, o que são as técnicas? As técnicas são basicamente ensinamentos práticos que vão te auxiliar no desenvolvimento de determinado material ou trabalho, certo? E os instrumentos vão ser os meios que você vai recorrer para isso. Então, às vezes, você vai poder usar o chat GPT como um instrumento, basicamente. A gente espera que não, mas esse já é uma coisa mais automatizada. No normal mesmo, um instrumento parecido pode ser o seu computador, o seu celular, pode ser um lápis, pode ser um quadro branco, pode ser post-its. Você tem que entender as técnicas para poder saber que instrumentos você vai precisar usar. Então, está preparado para essa aula? Vem comigo. Primeiro de tudo, na aula passada a gente já estava falando quais os discursos predominantes em cada tipologia dentro do mundo da escrita, certo? Então, aqui a gente vai entender como você vai como você vai incorporar técnicas para desenvolver melhor o seu trabalho, a tipologia do seu trabalho de forma eficaz e eficiente. Okay? Então, na escrita acadêmica, para reforçar de novo, ela é um tipo de escrita mais formal, o que valoriza ela ir direto ao ponto, ela é mais direta, então é mais fácil de compreender conceitos que para pessoas de fora de uma determinada área possam ser mais complexos de se entender. O que eu quero dizer? O que eu quero te dizer é que se um dia tu pegar um artigo científico, se um dia tu pegar um TCC que for, sei lá, da área de geografia e tu for da área de cinema, aquele TCC só vai ser bom se, apesar do recurso do discurso formal que ele tiver, você conseguir também entender os conceitos que ele traz, as teorias que ele traz, os recursos que ele utilizou, como foi desenvolvida a pesquisa e tudo mais. Porque se você parar para pensar, se o seu trabalho, independente do discurso que você usa, não for entendível para todo mundo, então tem alguma coisa de errado. Porque, imagina, eu sou da área X, você é da área Z. Se a gente tem aquele pontinho que liga a gente e o seu trabalho não é reconhecido para mim, como é que a gente vai trabalhar naquele pontinho específico? A gente não trabalha, né? É que nem na Torre de Babel. Antes da Torre de Babel, todo mundo falava seu único idioma. Depois da Torre de Babel, todo mundo começou a falar idiomas diferentes. Desde então, tudo se entendeu, né? Teve guerra, teve apocalipse, ninguém conseguiu se entender porque as línguas eram diferentes. Então, na escrita acadêmica, a gente tem que priorizar ser entendível, apesar do discurso formal, para todo mundo aquele material que você está desenvolvendo. Então, nesse caso, para você desenvolver bem uma escrita acadêmica, a gente tem que entender as citações que você vai usar, as percepções e a cadeia temática. Vamos começar aqui com as citações. Você tem 3 tipos de citações. Lá vai eu usar a mão de novo. Eu uso muito a mão, perdão. Você tem 3 tipos de citações. Você tem uma citação direta, uma citação indireta e uma citação direta longa. O que faz uma citação direta ser longa? Ela tem que ter mais de 3 linhas, pelo menos segundo as normas da ABNT, a qual está em vigor agora. Elas podem ser atualizadas em determinado momento, então é sempre bom checar de qual norma você está sendo direcionado e orientado a seguir, ok?
As citações, elas te ajudam a fazer um diálogo entre o teu texto. Então, basicamente é o seguinte, quando tu vai começar uma determinada pauta, determinada categoria, capítulo do teu trabalho acadêmico, tu tem que apresentar os conceitos, certo? Então, nesse caso, se eu vou falar sobre a escrita criativa. A escrita criativa é dentro do mundo acadêmico. Então, eu vou primeiro dar conceitos, 2 ou 3 conceitos do que é a escrita acadêmica. Os conceitos vão ser meus? Os conceitos vão vir de autores que vieram antes de você. De acordo com a sua pesquisa, eles podem ser autores do século XIX, do século XX ou do século XXI. Mas tem que ser outros autores. Eles vão dar os conceitos antes de você. A partir disso, desses conceitos, você pode dar o seu entendimento. Se o autor X fala isso, é presumível que a gente entenda tal determinada coisa. E aí você pode começar a utilizar as citações para poder fazer esse intermédio entre os conceitos. Você pode usar uma citação indireta, onde você vai parafrasear determinada fala do autor para poder justificar o seu argumento. Vai utilizar uma direta curta, que é pegar 2 frasezinhas, ou uma direta longa, onde ele vai explicar tintim por tintim por que isso está acontecendo. O uso das citações, ela te ajuda a dialogar os conceitos, as tuas percepções e os fatos que carregam acerca daquela temática. Ok? Dentro de concursos públicos, dentro de redações do Enem, você tem um número mais limitado de linhas. Então, nesse caso, as citações, elas vão ser utilizadas o mínimo possível, porque você tem que salvar a linha para os seus argumentos. Então, nesse caso, a tua citação ela tem que ser uma coisa do estilo, segundo Bauman, o amor é líquido. Porque tal, tudo acontece de maneira mais rápida e tudo mais. Isso é uma citação indireta, mas ela vai ser uma indireta mais parafraseada possível para você correr ali e salvar linhas que você ainda tem argumentos para poder fazer, certo? Então, para vocês verem que isso não é só sobre um texto acadêmico, mas também um texto mais voltado para a redação de concursos e de Enem. As percepções. O que são essas percepções? São os pontos de vista que você vai colocar. Você pode colocar o seu ponto de vista? Pode, mas aí você vai ter que esconder. Por quê? Porque a escrita acadêmica, a escrita formal, ela coloca ali um viés mais impessoal. Você está usando a terceira pessoa, gente. Então, não é sobre você ou eu. É sobre uma terceira pessoa. Então, a tua opinião tem que parecer mais imparcial, ela tem que parecer mais impessoal e elas têm que estar coerentes com o discurso que tu está tomando, certo? As outras percepções que tu pode usar para poder complementar esse desenvolvimento, as outras percepções que tu pode utilizar para poder complementar esse desenvolvimento é tu colocar tua percepção em contrapartida com a de um autor Y, ou então de um acontecimento X. As percepções são os pontos de vista. Lembre-se que cada um tem sua própria percepção e que um determinado grupo junto tem uma percepção que ela é mais generalizada. E que você pode fazer, por exemplo, uma questão mais cultural também. Então, aqui uma percepção brasileira é que a gente tem o melhor carnaval do mundo, que a gente é o melhor público para se ter em shows. Numa percepção, por exemplo, americana, eles são o melhor público. Por quê? Porque são eles que dão mais lucro para determinado tipo de artista, para determinado tipo de produtora. Já, não sei, os japoneses têm uma outra visão, uma visão de que
eles são o público mais revolucionário, porque eles têm a tecnologia a favor deles e eles investem o tempo todo em inovações para poder trazer para dentro das interações diárias deles. Então, isso vai fazer com que eles sejam um público mais interativo, né? Então, você tem várias percepções que elas podem se contrapor e esse pode ser um recurso para utilizar dentro de uma redação. E aí é que a gente tem o recurso da cadeia temática, que é simplesmente a minha favorita. Ah, como assim? Como assim, professora? Como assim, Laís? É muito simples. É muito simples. Vamos pensar num título. Vamos pensar num título? O aquecimento, a geração Z será a última. O aquecimento global e a percepção da juventude sobre o assunto. Então, nesse caso, você já está apresentando no seu título 3 atores. Você está falando da geração Z, você está falando do aquecimento global e você está falando da movimentação que as gerações mais jovens estão fazendo em relação ao aquecimento global, para poder interromper o aquecimento global, ou então para poder preservar mais a natureza, né? Ter um ambiente mais saudável. Então, nesse caso, você tem 3 atores. Você vai ir em geral para o específico. Você vai começar falando. O título está querendo falar sobre o quê? O aquecimento global. Então, você começa falando sobre aquecimento global. E aí você vai diminuindo. O aquecimento, a geração Z em relação ao aquecimento global. As pessoas... E aí você vai afunilar de novo. As atuais movimentações da geração Z com relação ao aquecimento global. E se você quiser afundar mais um pouquinho, você pode colocar prerrogativas para mudança dos fatores do aquecimento global a partir da intuição, das considerações da geração Z. Sabe, a gente foi lá de uma coisa muito geral, uma coisa pequenininha. Então, quanto mais você vai afundando, mais vai simplificando, especificando, mais fácil é para você conseguir se trabalhar psicologicamente, mentalmente, para desenvolver aquela categoria. Isso acontece muito em redação de concursos, porque você tem muita pressão para você ir bem naquela redação de concurso, para você ir bem naquela redação de Enem. Ah, porque ainda tem poucas linhas, tem concursos que dão só 20. O Enem tem 30, mas aí você tem que tentar fazer menos para poder caber dentro da sua letra. Então você tem muita pressão. Em geral, nesse tipo de redação, você nem sequer coloca um título. Ah, você pode não colocar um título oficialmente para sua redação, porque você pode acabar perdendo não só pontos, mas linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar em cima, um rascunho, alguma coisa nesse sentido, fora da parte de redação, como você acha que seria esse título. E a partir desse título, você vai conseguir desenvolver, afunilar essa cadeia temática. E essa cadeia temática é bom também para poder, de forma que você está afunilando, você conseguir trabalhar melhor os seus argumentos. Ah, eu quero falar sobre o aquecimento global para a geração Z. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar sobre a geração Z utilizando de recursos de mídia, de mídias digitais, como o Facebook, o Instagram, o TikTok, para poder falar um pouquinho mais, para denunciar causas do aquecimento global. Eu posso demonstrar que a geração Z hoje em dia está se educando através das plataformas digitais e isso faz com que elas tenham uma visão mais prática e geral de como acontece isso e como parar essa situação crítica. Entendeu? Então, eu já consigo fomentar esse aquecimento. Ah, eu quero falar primeiro só sobre o aquecimento global e como ele é lidado mundialmente. Então, já vou saber que vou ter argumentos para poder falar, vou ter não sei quantas reuniões internacionais que eu vou poder falar sobre como foi o andamento. Eu posso falar que Leonardo DiCaprio intervindo a favor da Amazônia. Eu posso falar sobre queimadas na Amazônia que fizeram São Paulo ficar de noite, 3 horas da tarde. Então, a gente pode trabalhar bem esses argumentos, certo? Agora, falando do copywriting,
Aqui eu vou até colocar num sentido de esquema, né? De um esquema mesmo. Então, no copyright, a gente no início tem que ter propósito. Antes de começar a escrever, por que você está escrevendo isso, cara? Eu estou montando um brechó e essa daqui é a minha blusinha que eu quero vender no brechó e o anúncio tem que... E eu quero vender essa daqui pelo preço legal, razoável. Então, o teu propósito está sendo vender uma peça através de uma prerrogativa de reutilização de roupas, uma campanha de reutilização de roupas, certo? Então, o que tu vai fazer? Se já tem esse teu propósito, esse é o teu propósito, vender uma roupa usada, tu já vai poder pensar nos seus argumentos e trazer os fatos. Tem muita gente que vai usar o fato de um desenvolvimento saudável, porque sim, você comprar roupa de brechó, ela vai ajudar muito em relação ao consumo. Você está dizendo não ao fast fashion e está pensando em salvar todo aquele trabalho que antes era tão rápido que ia além dos direitos e das condições dos seus trabalhadores. Você está dizendo não a um trabalho análogo à escravidão, quando você está dizendo não ao fast fashion, digamos isso, né? Não sei se esses fatos estão apurados, mas foi um discurso que eu vi numa rede social que estava pintando brechó. Então, você pode procurar fatos perto disso. Você pode entender melhor seu público através, né? Você tem alguns fatos selecionados, mas você quer saber qual que você vai usar. Então, você vai entender melhor o seu público. Quem é que vestiria essa tua blusa? Eu acho que as meninas adolescentes gostariam de vestir essa blusa. Então, estou falando de meninas de 13 a 19 anos de idade. Tu acha que alguém de 20 anos vestiria? Mas hoje em dia adolescente vai até os 24. Tu acha que garotas de 13 a 24 anos ficariam pintadas a comprar tua blusa? Acho. Então, esse é o teu público. E como é que eu faço para ter... Então, eu já tenho um propósito, fatos, eu tenho um público. Como é que eu faço para ter o apelo? É o storytelling que a pessoa faz, né? Principalmente nesse ramo têxtil, né, que é venda de roupas, você vai falar, eu comprei essa roupa e na época não dava nada, mas hoje em dia eu tô vendo que ela é muito transada por aí, né? Ela é um estilo meio anos 2000, que agora todo mundo quer usar. E ela usa print, ela tem cores que caem bem em determinada palheta de tons de pele. Então, isso é um apelo. E você também pode fazer o apelo falando assim, filha única. Se você tiver essa, ninguém mais vai ter, você não vai ter nenhum par de vaso em lugar nenhum que você for. Você pode falar assim, isso daqui foi o último presente que a minha avó me deu e tem uma carga sentimental muito grande, então pode ter certeza que se você vestir essa blusa, você vai se sentir tão amada quanto eu senti. Isso é um apelo. Ele vai mexer ali em cima das pessoas, né? E aí a gente tem a nossa chamada final. O que é essa chamada final? Essa chamada final que a gente também pode chamar de call to action em alguns momentos, uma chamada para ação. A chamada final você vai falar assim, quer saber mais? Clica no link da bio. Quer saber mais? Olha só, chama na DM. Quer saber mais? Comenta aí embaixo o que você ficou com dúvida. Isso é uma chamada final. E depois de todo um texto bem estruturado, pensando no propósito, nos fatos que tu vai usar, o público que tu quer atingir, o apelo que vai sair disso, e com essa chamada final, sim, o público vai ficar interessado em realmente te chamar. Entendido isso? E aqui eu trago uma coisa que é sobre escrita criativa, né? No caso, é mais sobre a escrita fictícia, né? Eu trouxe aqui, em vez de trazer esquematizado, eu quis primeiro trazer essa frase, né? Escrever é a habilidade de perguntar-se e obter respostas. Então, uma boa técnica para você escrever em si uma história é você saber trabalhar com o diálogo.
Uma boa história fictícia, ela trabalha bem o diálogo entre os personagens de uma maneira que o leitor não se sinta cansado de sim ler 200 páginas de uma vez. Então, quando o Sid Field falou isso em 2018, escrever a habilidade de perguntar-se e obter perguntas é você começar um diálogo, como não quer nada, e falar assim, por exemplo, um personagem fala assim, ai, droga! E outro personagem virar e falar assim, o que foi? E aí o personagem que falou, aí droga vai responder, ai, que eu tropecei numa pedra. E aí ele vai perguntar, que pedra? Não tô vendo pedra aqui. Tá tendo como diálogo, ele vai trabalhando. Então, escrever é a habilidade de perguntar-se e obter respostas. Você vai fazer o seu personagem perguntar algo para ele obter uma resposta. Ou então, sugerir uma pergunta para obter uma resposta. E nessa dinâmica você vai criando um diálogo que ele não vai ser tedioso, cansativo. Ele, na verdade, vai ficar dentro de um ritmo que vai ser confortável para o leitor absorver toda aquela informação, né? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. A gente está trabalhando em categorias. Então, claro que talvez nem todas as técnicas que eu tenha mostrado para vocês vá funcionar de uma primeira vez ou vá funcionar sempre. Por quê? Porque são só algumas técnicas. O ideal é que vocês consigam se introduzir a partir desse curso e aí sair procurando novas técnicas, sabe? A gente vai ver algumas questões relacionadas ao desenvolvimento das categorias de escrita que a gente encontrou aqui e vamos pensar assim, cara, isso não serve para mim, mas eu já vou ter te provocado para você ir procurar uma coisa que funcione para você. Uma vez que você entende o que são as técnicas de escrita, você vai conseguir fazer as suas estratégias de uma maneira mais fácil e vai conseguir escolher melhor, selecionar melhor os seus instrumentos para isso. Lembrando, a escrita ela é um trabalho. Você vai se esforçar isso. Não é porque você vai estar suando, mas é porque vai ser um esforço mental muito grande. Então, em determinado momento, você vai precisar parar. E é isso que eu quero te chamar. A principal técnica para todos os tipos de escrita é feedback. Você vai começar a escrever em um momento, você vai parar. E depois você vai pedir para uma pessoa revisar sozinho de novo, parar, escrever, apagar, reescrever. Tudo isso é um processo. Não tem que fazer as coisas correndo. Até porque a escrita, se você parar para pensar, novamente, é um trabalho. Quem é que, quando começa a trabalhar, recebe o salário logo no início assim que começa a trabalhar? Não, você tem que esperar um mês todinho. Você tem que fazer o seu desempenho durante um mês todinho para receber o salário no final. A escrita é a mesma coisa. Deixa o processo ser lento. Peça opinião de A, B e C. Para um pouquinho. Tá achando que aquele diálogo tá ruim? Não para ainda não. Espera, vai dormir amanhã, no outro dia, e aí você vai saber se ficou bom ou se ficou ruim. E é isso, gente. Bons estudos para vocês e eu espero vocês na próxima aula. A gente ainda tem que trabalhar algumas coisinhas e vai se aprofundar cada vez mais nesse estilo de escrita. E se você gostou de me acompanhar até aqui, tem vários cursos que eu continuo fazendo, principalmente para quem é envolvido nessa parte de livros de escrita. E você pode encontrar tudo isso no meu Instagram, Cursos Bíblio, ok?